Fala aí pessoal, beleza? Hoje veremos um roteador de entrada da TP-Link que ela mandou aqui pra gente fazer testes e mostrar pra você se vale a pena você estar comprando ele. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise não muito técnica, mas sim para pessoas que têm vontade de ter um roteador bacana aí na casa, mas não entendem muito sobre ele. Porque roteador normalmente tem muitas configurações, muitas coisas para você mexer dentro dele, mas esse roteador da TP-Link que eu estou trazendo aqui, ele conta com um aplicativo para você poder gerenciar de forma fácil e rápida o seu roteador, sem saber praticamente nada sobre roteamento, sobre IP, sobre hardware e redes. Então é um roteador para usuários mais básicos e que conta com Wi-Fi 5 GHz, 4 antenas, e eu tô falando do Archer C21. Esse roteadorzinho aqui, que é bem bacana, é um ótimo custo-benefício para internet de até 100 megabytes. Então, ele tem uma opção de ser 3 em 1. Se você quiser um roteador, ele é. Se você quiser um access point, ele é. E se você precisar de um repetidor, ele é também. Então, fica nesse vídeo que eu vou te falar um pouquinho mais sobre ele, logo depois que você deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo e roda a vinheta. O TP-Link Archer C21 é um roteador voltado para internets mais básicas e de pessoas que querem uma velocidade estável, mesmo a longas distâncias. Ele tem 4 antenas de 5 dBi e conta com uma opção 3 em 1. Você tem 3 dispositivos em apenas um equipamento. Então, se você precisar de um roteador, um repetidor ou um ponto de acesso, você tem diretamente num roteador só. Fora que o preço do Archer C21 ele é bem competitivo e bem barato em relação aos seus concorrentes. E para internet de até 100 megabytes ele consegue te entregar a velocidade completa sem instabilidades, consegue te entregar baixa latência e ainda assim consegue te dar uma ótima distância, tanto no 2.4 a 5 GHz. E uma coisa muito legal é que ele tem suporte ao aplicativo app Tether ou TP-Link Tether da TP-Link mesmo, que você pode configurar o seu roteador por lá, configurar todas as opções de senha, se você precisar trocar sua senha, consegue desligar, consegue reiniciar por lá, consegue fazer várias opções diretamente por lá. Ele não te dá todas as opções que o roteador pode ter, porque para você ter todas, você precisa entrar diretamente pelo navegador. E aí você tem todas as opções avançadas que o roteador te disponibiliza. Mas dentro do aplicativo ele te dá bastante opção para você configurar ele, mudar algumas coisas mais básicas e até um pouco avançadas dentro do aplicativo. Uma coisa bastante interessante é que ele tem 5 anos de garantia pela TP-Link, então é um roteador que você vai comprar e ficar despreocupado com garantia, porque qualquer problema que ele der dentro desses 5 anos, você tem o suporte e a assistência da TP-Link, que é muito boa. Eu já tive experiência com isso e é bem legal, tá? Você não vai ter dor de cabeça. Em relação também a quem usa muito IPTV hoje em dia, ele tem alguns protocolos que favorecem essa utilização. Então, se você usa a sua televisão pela internet, que hoje popularizou muito isso, esse roteador consegue te entregar com mais eficácia esses protocolos que utilizam na IPTV, não deixando a sua rede sobrecarregada e os seus dispositivos que você utiliza junto com a sua televisão mais lentos por conta que você está assistindo um IPTV ali ou outro. E para você que é pai também, ele tem algumas opções direcionadas a quem tem um filho um pouco mais novo e quer bloquear o acesso à internet em certos horários e também se ele pode acessar certos sites ou não. A TP-Link te dá essa opção de você fazer a configuração. Ela não é tão simples de ser feita, mas tem dentro do roteador. Talvez você necessite da ajuda de algum técnico da sua confiança ou até mesmo de um técnico do seu provedor de internet. Mas é algo que dá para ser feito e é bem legal, porque aí você consegue ter um controle melhor sobre o que o seu filho está vendo na internet e também o quanto tempo ele pode estar utilizando o seu dispositivo. E tem outras funções também, como desligar o Wi-Fi em certo horário, ligar em certos horários, desligar o LED dele para ele não ficar mostrando o LED diretamente. Às vezes você deixa o seu roteador num local que tem pouca luz e você não quer que essa luz fique te atrapalhando a sua atenção. Às vezes você está assistindo a sua TV e ele está ali no rack, pode ser que ele atrapalhe as luzinhas dele. E tem também o modo noturno, que à noite ele desliga automaticamente as luzes para não atrapalhar você a dormir se ele ficar no seu quarto, por exemplo. Na parte traseira, o roteador ele conta com uma porta de entrada de internet e 4 portas de saída. Todas são 100 megas, por isso que ele tem somente suporte à internet de 100 mega. Ele não vai conseguir te entregar mais do que 100 mega,
Não porque o roteador é ruim, mas pelo que o intuito dele é te entregar até 100 MB por conta da entrada que tem de internet. Se ela fosse giga, ele conseguiria te entregar muito mais velocidade. Claro que você tem uma estabilidade maior se você utilizar os 5 GHz, então se você precisa de mais velocidade, está enfrentando um pouco de interferência, utilizar a rede de 5 GHz que o roteador te disponibiliza com o seu aparelho, se for compatível, é uma opção melhor para você não ter problemas de interferência dentro da sua residência. E também as 4 portas que tem na parte de trás te dão mais possibilidades. Normalmente a gente vê alguns roteadores hoje trazendo 2 portas, 3 portas junto com a WAN. E às vezes você tem 2 computadores, ou quer puxar um fio para sua câmera de segurança, quer puxar um fio para um outro quarto para colocar um outro roteador, ou até mesmo puxar um fio para um outro cômodo para conectar na sua TV, no seu videogame. E normalmente alguns roteadores estão tirando essas portas. Já nesse você conta com 4 portas, então você consegue conectar até 4 dispositivos, fora os conexões Wi-Fi. Então é bem bacana. O único ponto negativo que eu vou deixar aqui para a TP-Link é em relação ao botão WPS, que ele já é junto com o reset. Então, se uma pessoa um pouco mais leiga comprar o roteador e clicar nesse botão e segurar, que muitas pessoas fazem isso achando que é o botão de desligar, que a TP-Link tirou dos seus roteadores mais simples, ela vai acabar reiniciando o seu roteador nas configurações de fábrica e tendo que configurar tudo de novo. Isso pode deixar a pessoa sem internet, tá? Então, se você acontecer isso, você pode pegar na parte de baixo do seu roteador a senha que tem lá e conectar e tentar reconfigurar ele, mas dependendo do tipo de internet que você tem em casa, talvez não funcione. E isso é um ponto negativo, porque quando eu trabalhava em um provedor de internet, o que tinha de cliente que fazia isso achando que era um botão de desligar, acontecia demais, roteador resetado. Então a gente tinha que ir lá, configurar de novo, e isso é um transtorno tanto para o cliente e tanto para empresas que vão utilizar o roteador na hora de configurar, porque não dá para desativar o botão de reset, porque se você desativar e o roteador travar, você perde o roteador. E dá para você desativar o WPS, que eu recomendo você desativar, porque tem uma brecha de segurança para você. Se você não sabe desativar, na hora que você comprar o roteador e for configurar, já pede para a pessoa que for configurar para você desativar o WPS para sua rede não ficar vulnerável, tá? Tudo bem que hoje os smartphones mais novos, eles não vêm com opções de WPS, mas alguns smartphones mais antigos, eles têm essa opção e com o aplicativo ele consegue burlar isso daí e roubar a sua senha do seu Wi-Fi. Então, desliga o WPS caso você vá configurar o seu roteador e pede para alguém também desativar caso não for você que for configurar. Mas o botão ali atrás é um ponto negativo, porque provavelmente acontece em muitas pessoas aí que são leigas e que não sabem mexer no roteador, apenas quer utilizar a internet, às vezes a internet para, a pessoa vai lá, eu vou reiniciar. Não, para você reiniciar esse tipo de roteador, você tem que tirar o cabo de trás e conectar novamente, aí sim ele reinicia. Caso você aperte lá, você vai desconfigurar a sua internet e talvez se for num sábado ou domingo, você fique sem internet aí na sua casa, beleza? Mas, de restante, o roteador é um roteador bem estável. Em relação ao Archer C20, que eu utilizava antes de estar recebendo esse para teste, ele teve um ganho bem bacana em relação à velocidade e também em relação à distância. O meu C20 aqui, ele não passava mais do que 3 paredes e já ficava bem ruim o sinal. Esse consegue atravessar até 5, tudo bem que não dá para dar exatamente um ponto de vista técnico, porque cada casa e cada caso é um caso, então teria que testar na sua casa. Uma orientação que eu te dou na hora de instalar o seu roteador, sempre colocar ele no centro do local. Por exemplo, sua casa tem 4 cômodos e a sala é no meio. Coloca no centro, porque o sinal se expande em 360 graus. Então o sinal, digamos que ele vai chegar em mais locais com mais qualidade. Se você coloca ele num cantinho da casa, normalmente o sinal ele vai ficar bem fraco no outro canto da casa, porque o sinal não consegue chegar até lá. Imagina que o sinal do Wi-Fi fosse como uma luz. Se você acender uma luz ali no canto, até onde ela vai chegar. Então, se você coloca a luz no centro, ela se expande em 360 graus e alcança mais distâncias, dependendo do local da sua casa. Claro que depende muito se a sua casa tem muito corredor, se a sua casa tem muitas paredes, que tipo de parede é, se é tijolo baiano, se é tijolo deitado, se é tijolo aquele normalzinho mais grosso. Tudo vai influenciar, então é difícil de falar para você que você vai ter um ganho muito grande em questão de distância na relação de velocidade. Mas eu ganhei bastante distância em comparação ao Archer C20, então eu posso te dizer que tem sim melhorias em relação
ao meu modelo antigo. E o roteador ele tem um novo software ou interface da TP-Link que é bem mais intuitiva, qualquer pessoa consegue mexer, não tem muita dificuldade e se você precisar mexer e trocar senha, você consegue tranquilamente, beleza? Roteador muito bom para quem precisa de internet de até 100 MB, na minha opinião vale muito a pena pelo preço, principalmente em relação à pandemia que a gente está passando no momento. Então, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Eu não falei um pouco dos termos técnicos aqui sobre o roteador, mas ele não tem Wi-Fi 6, tá? Que já está se popularizando aí no Brasil, mas eu vou trazer um roteador aqui no canal também com Wi-Fi 6. O meu intuito desse vídeo não é trazer termos técnicos, porque já tem muitas pessoas mostrando os termos técnicos e mais sim uma opinião geral sobre o produto e uma análise mais sincera de quem utiliza no dia a dia e tem uma leve noção de como funciona um roteador, beleza? Então, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. Caso você queira comprar o seu Archer C21, vou deixar o link aqui na descrição para você estar comprando e comprando por lá você também ajuda o canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.